parlamentar petista acaba de ter a sua morte confirmada após uma tragédia que acabou de acontecer, que acabou de ser confirmada. A esquerda está completamente devastada. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que foi confirmada aqui há poucos instantes. Também tem uma outra bomba para trazer aqui para vocês, gente, tá? A Polícia Federal, sob a tutela do ministro André Mendonça, acabou de explodir uma notícia bombástica sobre a delação do Daniel Porcaro. E essa notícia que acabou de ser confirmada pela Polícia Federal, a gente tem informação de bastidor que o ministro Alexandre de Moraes ficou desesperado. Gente, tá? A Polícia Federal soltou uma bomba sobre a delação do Daniel Porcaro e a informação de bastidor é que o ministro Alexandre de Moraes está revoltado, está furioso, está desesperado. E por que ele ficou tão desesperado com essa informação da Polícia Federal sobre delação do Daniel Porcaro? Claro que eu vou trazer também essa informação para vocês. Tem também, gente, tá? O Lula da Silva acabou de ser denunciado no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Lula acabou de ser denunciado e o motivo vocês vão ficar completamente perplexos, gente, tá? Além dessas outras várias informações, inclusive um grande aliado petista do Lula acabou de ser humilhado. Claro que eu vou trazer também essa informação nesse boletim. Rapidamente, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Dando início aqui aos nossos trabalhos, gente, tá? Larguem tudo que vocês estão fazendo. Saiu no jornal O Globo, matéria da coluna Malu Gaspar. Malu Gaspar tá indo pra cima do Lula, hein? Sem dó e nem piedade. O PL, o partido do Bolsonaro, acionou o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para impedir Lula de promover, né, o governo e atacar adversários em pronunciamento. Ou seja, o Lula foi denunciado no TSE. Não é isso que o Lula vive fazendo? Os petistas vivem fazendo? Os companheiros do Lula vivem fazendo? Agora é o contrário, é o Lula que está sendo denunciado no Tribunal Superior Eleitoral. E o Lula não deve estar muito satisfeito com isso aqui, não. O PL acionou nesta terça-feira o TSE para impor uma série de restrições ao pronunciamento em rede nacional de rádio e TV que o presidente Lula da Silva deve gravar por ocasião do Dia do Trabalhador, celebrado aí na próxima sexta-feira. A sigla quer que o TSE dê uma liminar antes mesmo da veiculação do pronunciamento, proibindo. Gente, o Lula deve estar furioso e revoltado com isso aqui. O PL, né, está dizendo que Lula, isso aqui você pode, isso aqui você não pode falar. O Lula deve estar pistola virado no giraia com isso aqui. Então, eles querem que seja entregue para o Lula uma liminar proibindo o Lula de usar o palanque eletrônico para fazer promoção pessoal, associação direta de sua imagem a políticas públicas, além de barrar que o presidente dispare ataques a adversários e gestões de antecessores, como Jair Bolsonaro. O PL pretende lançar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, filho 01 do ex-presidente, para as próximas eleições. Então tá aí, gente, tá? O que o Flávio Bolsonaro, o PL, o Partido Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, tá querendo é o seguinte, que seja entregue para a equipe do Lula uma liminar, né, gente, tá? Para que ele seja proibido de falar algumas coisas. Gente, o Lula não deve ter gostado disso aqui, não. Então, nessa liminar, o PL vai dizer lá o que o Lula pode e o que ele não pode fazer. É o PL colocando cabresto no Lula. Vocês acham que o Lula tá feliz com essa notícia, gente? Eu acho que ele deve estar revoltado. O Lula que costuma dizer o que ele quer e vai lá e usa o tempo dele, porque vai aparecer na televisão pro Brasil inteiro. Vai aparecer na Globo. Muitos esquerdistas assistem, né? Aí vai lá, tacar o pau do Bolsonaro
no Flávio Bolsonaro, vai se autopromover porque o meu governo foi maravilhoso. O Brasil hoje é um país de primeiro mundo. Eu acabei com a fome, eu acabei. Né, gente? Vai lá falar aquele monte de lorota, de mentira. Vai atacar o Flávio Bolsonaro, possivelmente. Então, o PL, o Flávio Bolsonaro, está se resguardando. Então, vamos, né, propor uma liminar. Vamos enviar uma liminar, que essa liminar seja entregue para o Lula e ele vai ser proibido de falar isso e aquilo. Ai, 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 gente, meu Deus do céu. Pessoal, eu vou trazer aqui agora uma notícia que eu confesso para vocês que eu tô estarrecida, eu tô em estado de choque quando eu tive acesso a essa informação. No primeiro momento, quando você olhar, você vai pensar assim, poxa, Fabiana, Virgínia, Luana Piovani, né, esquerdista Luana Piovani, que idolatra o Lula. Pô, isso aqui agora virou canal de fofoca? Não, gente, isso aqui não virou canal de fofoca. Porém, como o desfecho dessa treta feia, dessa briga feia aqui, atingiu o Lula de forma muito negativa, é claro que eu ia trazer essa informação, porque o resultado final dessa treta aqui entre as duas, Virgínia e a Luana Piovani, é o Lula que foi atingido, mas foi atingido em cheio, para vocês entenderem o que é que aconteceu. A Luana Piovani, né, gente, ela viu na internet o vídeo de uma mulher que parece que perdeu o filho, algo nesse sentido. Eu não vi lá o início da informação, não, mas eu me atentei da postagem da Luana Piovani, porque a família lá ficava com jogos, apostando nesses joguinhos aí da internet, parece que teve gente que perdeu a vida. Aí, a Luana Piovani decidiu pegar para Cristo a Virgínia e acabou com a Virgínia num comentário nas redes sociais. Para vocês terem ideia, a Luana Piovani, ela disse o seguinte, ó, divulgar jogos online, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos. Dinheiro de sangue endemoniado. Ou seja, a Luana Piovani mencionou até os filhos da Virgínia Fonseca. Aí a Virgínia, gente, tá? Ficou consternada, ficou chorando, ela ficou devastada com esse comentário da lacradora, né, da petista Luana Piovani. Lembrando, gente, tá, que a Luana Piovani é uma atriz global, ex-atriz global, não sei se ainda trabalha lá, porque eu não acompanho o Globo, gente, tá? Vocês me desculpem, mas é porque eu nem assisto o Globo. Ela é eleitora do Lula, fez campanha pro Lula, ela odeia a direita bolsonarista, ela não gosta. Recentemente aí ela deixou bem claro que não gosta da direita, né? Aí, gente, a Virgínia veio aqui e fez esse comentário. Logo em seguida eu vou trazer por que essa notícia atingiu o Lula. Mas calma, antes deixa eu trazer aqui a Virgínia que reagiu a esse comentário da Luana Piovani. Vejam só como ela reagiu. Tava ali jantando com os meus filhos, vi essa merda e eu fico, tipo, indignada, porque eu não consigo entender como o ser humano fala uma coisa dessa. E, tipo, por quê? Essa mulher, ela tem, sei lá, 2 filhos, 3 filhos, não sei. Como ela fala isso do filho de outras pessoas, crianças de 4, 3 e 1 ano, velho. Tipo assim, você quer falar de mim? Fala o que você quiser, como você sempre falou. E, tipo, pra mim, dane-se o que você pensa, eu não tô nem pra você. Agora, dos meus filhos, de criança. Tipo, algumas coisas que eu vou falar pra vocês, gente. Ó. Juro. Tô aguentando mais, velho. Tava ali jantando. Aí a Virgínia Fonseca, por que a Luana Piovani decidiu atacar a Virgínia Fonseca? Porque a Virgínia Fonseca, ela é muito conhecida por divulgar essas casas de apostas, gente, tá? Inclusive ela foi lá na CPMI, né? Teve aquele embate lá com os parlamentares, ela disse que estava fazendo tudo dentro da lei, estava seguindo a lei, o que era estipulado pelo Congresso Nacional, pelo governo, ela estava seguindo, não estava fora da lei, que ela não estava cometendo crime. A Luana Piovani, lamentavelmente, né, gente, tá? Atingiu os filhos, que não tem nada a ver com a paçoca. Não que eu esteja aqui protegendo uma e nem a outra, porque pra mim eu acho que as duas estão erradas, a Luana Piovani.
por se sensibilizar, ficar triste, né, com uma família que perdeu um membro de família por causa de aposta, que é lamentável, que está acontecendo muito. E a política brasileira precisa se atentar para essa questão, porque tem muita gente perdendo a vida por causa dessa porcaria de casas de aposta. Mas isso não justifica o fato dela envolver os filhinhos pequenos da Virgínia em toda essa patifaria. Não que eu esteja dizendo que Virgínia tá certa. Não, gente. Ela divulga casa de aposta, para mim é outra patifaria. Para mim ela não faria isso. Ninguém faria isso. Aí, gente, aí agora vocês vão entender por que chegou no Lula. Todo esse escândalo aqui resultou o quê? Atingiu Lula da Silva. E é nesse comentário do jornalista Léo Dias que toda essa confusão acabou chegando no governo Lula. Léo Dias defende, né, a Virgínia em polêmica com a Luana Piovani, tá? O Léo Dias disse o seguinte, gente, o que a Virgínia faz é ilegal? Não é. Ela tá dentro da lei, porque tudo isso, esses jogos foram liberados pelo Congresso Nacional. Então ele disse, ó, é tudo legal, ninguém está fazendo nada fora da lei. E ao invés da Luana Piovani atacar a Virgínia e os filhos da Virgínia, vou até além aqui do que está aqui na tela, por que a Luana Piovani, esquerdista de carteirinha, petista de carteirinha, não vai cobrar do governo Lula? Do Lula que ela ajudou a colocar na presidência da República. Tá aí, gente, tá? Vejam só o comentário do Léo. Aí eu queria, gente, isso aqui, vamos fazer um quadro seguinte, o quadro comentário dos inscritos. Isso aqui, gente, tá? Vamos abrir um quadro em cada vídeo que eu posso postar aqui, aquele quadro em que eu peço a opinião de vocês. Quadro opinião dos inscritos. Esse aqui é o momento em que vocês vão assistir e colocar a opinião sincera de vocês aqui nos comentários. Vejam só o que ele disse. E aí, gente, nessa treta aqui, alguém tá certo? As duas estão erradas? A culpa é do Lula? No final do vídeo você coloca aqui embaixo a opinião de vocês. É muito bom e é muito importante a gente esclarecer que as casas de aposta têm autorização do governo federal. É tudo legal. Ninguém está fazendo nada fora da lei. Em vez da Luana Piovani atacar a Virgínia, por que não ataca o governo? E mais, por que a Virgínia? Se são inúmeras celebridades que fazem propaganda de casas de apostas. As emissoras de televisão hoje vivem graças às casas de aposta. Isso causaria um rombo enorme nas emissoras de televisão, a saída das casas de aposta. Isso é uma realidade que já existe no Brasil. Agora, por que a Luana fez isso? Porque é uma oportunidade para ela aparecer. A Luana Piovani é uma atriz em clara decadência. E é só assim que ela consegue aparecer. E por que a Virgínia? Porque a Virgínia é um expoente. Não adianta atacar um Zé Ninguém. Tem que atacar quem é grande. Agora, o erro da Virgínia foi responder. Sabe por quê, Virgínia? O maior não responde o menor. Porque senão você dá luz a quem não tem. E pior, a Luana Piovani falar de filho pra Virgínia, parece que ela esqueceu que o filho dela decidiu sair de casa com 10 anos de idade para morar com o pai, que não aguentava mais a mãe. Olha, esse é o ponto. Vamos ver o VT? E na volta eu falo mais. Gente, essa aqui eu confesso pra vocês que eu não sabia, tá? Quer dizer então que tem filho da Luana Piovani que na verdade mora com o pai porque não aguentou a mãe. Gente, eu tô chocada com isso aqui. Lembrando, gente, a título de informação, Luana Piovani odeia a direita, tá? Bolsonaro, ela não gosta. Ela é esquerdista, é petista, é lulista. Não que eu, mais uma vez, eu gosto de reiterar, não que eu esteja defendendo a Virgínia Fonseca. Não tenho nada contra a Virgínia Fonseca, sabe? Ah, cara, é ilegal o que ela tá fazendo? Claro que não, mas é imoral. Eu sou completamente contra. Eu que não fico comentando para vocês aqui inscritos nesse canal. Gente, vocês não têm noção da quantidade de propostas que eu já recebi para fazer propaganda de casa de aposta. Mas foi, gente, foi proposta milionária.
Foram propostas milionárias que eu, Fabiana Cardoso, já recusei várias vezes. Se eu for mostrar para vocês aqui, gente, tá o direct do meu Instagram de casas de aposta. Poxa, Fabiana, você tem 2 milhões de seguidores no YouTube, gostaria de fazer uma proposta e tal. Estamos aqui com um orçamento de tantos milhões para que você faça parte do nosso time, divulgue a nossa casa de apostas. E além desses milhões, você pode ganhar tanto ainda para cada aposta que for feita no link que você divulgar. Gente, nem por 100 milhões de reais vocês jamais vão me ver fazendo propaganda de casa de apostas. Eu sei que tem muita gente perdendo a vida por causa dessa porcaria. Vocês acham mesmo, gente, que eu teria coragem de fazer uma coisa dessa? Mas foram muitas propostas. Inclusive, casas de apostas que estão assistindo não vem com proposta. A resposta é não. Categoricamente não. Inclusive, gente, tá? 90% das propostas que eu recebo lá, eu nem sequer respondo, eu nem perco tempo com isso. A minha equipe aqui já está preparada. É casa de aposta? É não. E aí, gente? Quem tá certo, quem tá errado? Coloca aqui embaixo a opinião aí de vocês. Esse é o quadro Opinião dos Seguidores do canal. É o momento em que vocês vão deixar a opinião aqui embaixo aí nos comentários. E a casa caiu não só para Luana Piovani, que parece que foi abandonada até pelo próprio filho. A mulher deve ser uma cobra tão venenosa que nem o filho aguentou ficar perto da mãe, né? Meu Deus, nem eu sabia disso, gente. Tem outro petista aqui também que se ferrou e se lascou. Câmara do Recife rejeita título de cidadão ao ator Wagner Moura. Um dos maiores lambedores de bota do Lula, gente, tá? Foi humilhado. A Câmara Municipal do Recife rejeitou nesta segunda-feira o projeto de decreto legislativo que concederia ao ator Wagner Moura o título de cidadão da capital pernambucana. Apesar de ter recebido o apoio da maioria dos parlamentares presentes, com um placar de 16 votos favoráveis e 7 contrários, a matéria foi arquivada por não atingir o quórum qualificado exigido pelo regimento interno. Para aprovação de títulos honoríficos, são necessários os votos de 3/5 da casa, o que equivale ao menos 23 vereadores. A proposta foi apresentada pelo vereador Carlos Muniz, do PSB. Que vergonha, que vergonha, que vergonha que o lulista passou, gente. Meu Deus do céu. Vergonha que o lulista passou. E agora, gente, deixa eu trazer aqui uma notícia, uma tragédia que aconteceu na esquerda nesse dia de hoje. Inclusive, a causa da morte da ex-parlamentar petista foi revelada. E eu confesso para vocês que eu tô chocada com isso aqui. Ex-vereadora que ficou tetraplégica após bala perdida morreu no Rio de Janeiro, gente, tá? Parlamentar era do Partido dos Trabalhadores, o partido do Lula. Tá aqui a informação. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, decretou luto oficial de 3 dias pela morte da ex-vereadora Luciana Novaes, do PT. A decisão foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União da última segunda-feira, dia 27. Formada em serviço social, a ex-vereadora ficou tetraplégica em 2003, após ser atingida por uma bala perdida no campus da Universidade Estácio de Sá, no bairro do Rio Comprido, zona norte da capital fluminense. Ela tinha 42 anos e estava internada quando apresentou uma intercorrência súbita e grave, segundo sua assessoria. Informações médicas apontam, que o quadro é compatível com o rompimento de um aneurisma cerebral, seguido de agravamento do estado neurológico. Então, diante da evolução clínica, foi adotado o protocolo de morte cerebral, que consiste em exames para confirmar a interrupção completa e irreversível das funções no cérebro. A condição é reconhecida legalmente, o óbito. Legalmente como óbito. Tá aqui, gente, tá? Então, tragédia na esquerda no dia de hoje. Parlamentar petista teve sua morte confirmada e tudo isso por uma bala
perdida, gente, tá? O deputado federal Marcel Van Hatten acabou de fazer uma denúncia gravíssima contra ministros do STF. É inacreditável, gente, tá? O que acabou de acontecer. E o parlamentar revelou nomes, revelou aqui uma bomba que vocês vão ficar chocados, gente, tá? O Marcel Van Hatten, ele acabou de ser intimado pelo STF. Gente, não vou nem dar spoiler. Eu tô chocada com isso aqui. Vocês vão entender. Assistam. Acabou de ser intimado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é uma cópia da intimação que acabei de receber da oficial de justiça, em virtude de um discurso que eu dei aqui na Câmara dos Deputados em agosto de 2024. Flávio Dino, relator do caso, despachou essa intimação depois de haver decidido, em razão de um parecer do Ministério Público Federal, um relatório em que consta como investigado. Aquele caso lá atrás do Fábio Alvarez Shor, em que na tribuna denunciei o delegado da Polícia Federal por ter utilizado informações que se comprovaram, inclusive depois, falsas para prender Felipe Martins. Gente, isso aqui é um discurso de 2024, agosto de 2024, vai fazer daqui a pouco 2 anos. E em virtude deste discurso, a Polícia Federal do Lula fez uma notícia crime contra mim e encaminhou ao Ministério Público meu indiciamento, depois que inclusive me neguei a dar depoimento à Polícia Federal, porque disse que não participaria de um ato ilegal que jamais poderia sequer ter sido iniciado. Fui indiciado, portanto, pela Polícia Federal na Procuradoria-Geral da República, e agora o Vice-Procurador-Geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, assina esta denúncia para ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Interessante, né? Paulo Gonet é omisso para investigar crimes graves de corrupção. Nós estamos vendo todo o absurdo do Banco Master, nós estamos vendo todo o absurdo envolvendo familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal que ganharam milhões de reais do Banco Master ou de empresas suspeitas. E o ministro Paulo Gonet, que já é omisso nesses casos, agora foi omisso também no meu, porque não teve a hombridade de assinar isso aqui, deixou o seu Vice-Procurador-Geral da República cumprir esse sujo papel da utilização da Procuradoria-Geral da República contra um deputado federal, denunciando-o por um discurso na tribuna, coberto pela imunidade parlamentar e sem mencionar a importância constitucional da imunidade parlamentar. Aliás, não só constitucional, importância democrática, universal. Eu fiz questão de escrever, junto à intimação aqui, junto à minha assinatura, que são mais de 300 anos de imunidade parlamentar, que é uma conquista da democracia universal, desde o Bill of Rights de 1689. O artigo 53 da Constituição atual da República Federativa do Brasil diz que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E sublinhei o quaisquer aqui. E lembrei também da consulta, né, do senhor ministro Supremo depois, porque ele vai agora receber essa resposta da intimação, meu advogado também já foi intimado, que a Constituição de 1824, tem essa série aqui das Constituições brasileiras que eu tenho na minha estante, no artigo 26, isso aqui foi outorgado pelo imperador, na época, o imperador do Brasil: os membros de cada uma das câmaras são invioláveis pelas opiniões que proferirem no exercício das suas funções. Sabe quando foi a última vez que acabaram com a imunidade parlamentar? Em 1967, tá? Ou seja, pleno regime militar. Isso só serve em período de ditadura, de censura. Getúlio Vargas fez o mesmo com deputados e senadores, não deixava que eles falassem, havia perseguição. E agora a perseguição que chega em todo mundo, chega também em mim por meio das mãos do Vice-Procurador-Geral da República. Esperamos que o ministro Flávio Dino, ele enterre esse processo, arquive-o. Agora, também é interessante notar que poucos dias atrás, Gilmar Mendes citou meu nome numa entrevista na CNN, dizendo deste caso, fazendo referência a este caso. Gilmar Mendes vai chegar a julgar esse caso, se por acaso me transformar em réu no Supremo Tribunal Federal, porque esse é o próximo passo. Ou se arquiva, espero que seja arquivado, ou vira o réu. Como pode ele falar sobre um caso em que ele pode vir a ser o julgador? Claro que não pode. Claro que não pode. Assim como não pode no Brasil homofobia. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu desculpas na rede social, disse que se equivocou, e de repente um crime que era
inafiançável, aliás, por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, equiparando-o ao de racismo, inafiançável e imprescritível, se tornou inexistente para os mesmos procuradores gerais da República que acabaram de mandar arquivar a notícia crime contra o ministro Gilmar Mendes por homofobia. Ou seja, para uns, pode tudo. Às vezes é preciso pedir desculpa, mas na maior parte das coisas que eles fazem, nem isso vem. Até porque muitas coisas que fazem são completamente indesculpáveis. Agora, para quem é da oposição, para quem é de direita, para quem está fazendo seu trabalho correto, para quem é honesto e usa a tribuna para denunciar aquilo que de errado acontece no país, inclusive dentro da Polícia Federal do Lula, aí distorcem a lei, ferem a Constituição e mandam um oficial de justiça aqui para me intimar. Agora, intimar não é sinônimo de intimidar, porque não estou intimidado, não me intimidarei e continuarei fazendo tudo o que eu faço igualzinho e digo mais, farei além daquilo que já faço. E vou voltar à tribuna novamente para falar desse mesmo caso, porque você tem tanto medo que esse assunto venha a público, porque é isso que parece. Porque quando se persegue uma fala na tribuna feita por um deputado, parece que há receio de que toda a verdade venha à tona. É sinal de que eu estou apertando nos calos certos. E vou continuar fazendo isso. Podem confiar, podem continuar acreditando no nosso trabalho. Zero intimidação, zero preocupação. Estamos ao lado do que é certo, do que é correto. E vamos continuar trabalhando nesse sentido. Muito obrigado pela confiança de todos. E é por isso que precisamos, encerrando essa live aqui, de um Senado com maioria para conter esses abusos do Supremo Tribunal Federal e fazer sabatinas melhores para não levar de novo, por exemplo, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, com Paulo Gonet, ou os ministros do Supremo Tribunal Federal que ainda vão passar por sabatina. Chega dessa bandalheira no país. Precisamos ter maioria no Senado e por isso no Rio Grande do Sul estou junto com o Sanderson nessa caminhada para renovar o Senado e termos a partir de 2027 uma maioria que coloque fim a esse tipo de excrescência, de abuso de autoridade, de ilegalidade, de inconstitucionalidade, de patifaria que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado pela confiança. Gente, era exatamente a palavra que eu ia utilizar agora. Patifaria, né, gente? Tá? É o que define tudo isso que está acontecendo. Ou seja, há menos de 24 horas atrás, o Paulo Gonet ele rejeitou, tá, investigação contra o ministro Gilmar Mendes, que, segundo aí vários juristas, jornalistas, cometeu um crime inafiançável e tal. Cometeu um crime, foi lá, pediu desculpas, é muito raro isso acontecer, pediu desculpa, tá perdoado, passou-se uma borracha, apagou o que aconteceu. E menos de 24 horas de ter impedido que o Gilmar Mendes fosse investigado, o mesmo PGR aceita investigação contra o deputado da oposição bolsonarista, de direita, conservador, Marcel Van Hatten. É uma patifaria ou não é, gente? Porque eu vejo, gente, eu vi vários juristas afirmarem que o Gilmar Mendes cometeu um crime. Aí a oposição vai lá e pede para a PGR investigar o Gilmar Mendes. O que a PGR fez? Arquivou. O que é isso, gente? Gilmar Mendes. Inclusive, tá na imprensa aí para qualquer um ver que o PGR o Paulo Gonet já foi até sócio do Gilmar Mendes. Então, gente, quando eu vi essa notícia, olha, o PGR vai decidir se vai investigar o Gilmar Mendes. Quando eu me lembrei que o PGR já foi sócio do Gilmar Mendes, na hora eu falei, o PGR vai enterrar isso aqui, vai engavetar, não vai dar prosseguimento. E não deu outra. Eu tinha alertado vocês aqui. O PGR não vai autorizar a investigação para cima do Gilmar Mendes. Aí agora, 24 horas depois, o que o PGR fez? Autorizou investigação a pedido do STF, a pedido da Polícia Federal, a pedido de investigação contra o deputado federal Marcel Van Hatten, gente, por uma fala de quase 2 anos atrás. E agora, em ano eleitoral, decidiram, gente, vamos colocar aquele lá, aquelas para correr, porque vai que vira réu, vai que é julgado, vai que fica inelegível. Ele está se candidatando ao Senado Federal. Então, assim, meio que já estão dando um jeitinho de deixar o Marcel Van Hatten inelegível. É assim que a coisa funciona. É assim. E calma, gente, tá? Que tá ruim, vai piorar. Daqui a pouco eu vou trazer outra bomba que o STF acabou de decidir, que aí sim vocês vão entender o verdadeiro significado da palavra
patifaria. Vocês estão achando isso aqui ruim para a direita, para a oposição, para o Marcel Marrata? Calma, que o STF foi capaz de coisa muito pior do que isso aqui. E eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Vamos lá, porque tem mais coisa para trazer. Gente, Brasília não dorme. A informação que a gente tem aqui de bastidor é que o ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Lula, grandes autoridades de Brasília ficaram desesperados com essa notícia. Vem mais por aí, gente, tá? Uma nuvem negra pairou sobre Brasília agora neste exato momento, após a Polícia Federal ter confirmado aqui essa notícia. Vem mais por aí. A Polícia Federal acessa mais celulares de Daniel Vocaro. Então, muita coisa ainda vai ser revelada, gente, tá? Inclusive, eu vi até esse comentário, é o mesmo vídeo, tá? Olha aqui embaixo, aqui esse comentário aqui, ó. Apertem os cintos. 9 celulares de Vocaro são desbloqueados e o material é considerado potencialmente grave. Ou seja, a Polícia Federal usou um subterfúgio, né? Um mecanismo internacional, porque, gente, lá tá tudo bloqueado. A senha, ele não deu senha para a Polícia Federal entrar no celular. Ele dificultou. Vocês querem acessar meu celular? Se virem, deu um jeito de quebrar essa senha para vocês invadirem o meu celular. Então, muitos, né, acreditavam que, nossa, eles não vão conseguir acessar os celulares, né, do Daniel Vocaro. Pois é, gente, tá? Se ferraram e se lascaram, porque a Polícia Federal acabou de confirmar que através de subterfúgios, mecanismos internacionais, eles conseguiram acessar, invadir dentro do celular do Daniel Vocaro. E segundo aqui a imprensa, o material que já foi encontrado é considerado potencialmente grave. Vocês têm noção do desespero de grandes autoridades de Brasília neste exato momento com essa bomba que acabou de ser confirmada? Desespero toma conta de Brasília. A Polícia Federal conseguiu acessar novos celulares do banqueiro Daniel Vocaro com a quebra das senhas e neste momento está dedicada à análise de todo o conteúdo. Por esse motivo, esse é o principal motivo apontado por investigadores para a decisão de adiar a entrega de um relatório para o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Então, sobre as autoridades com foro que foram citadas nas investigações, os investigadores apreenderam 9 celulares de Daniel Vocaro nas primeiras fases da Operação Compliance Zero e, segundo o integrante da Polícia Federal com acesso à investigação, mais da metade dos celulares já teve o material extraído. A perícia da Polícia Federal encontrou dificuldades para extrair os dados do primeiro celular, que foi apreendido em novembro de 2025. O conteúdo do aparelho só passou a ser analisado pelos investigadores em janeiro e a análise do primeiro celular de Vocaro possibilitou as segundas fases, né, as fases seguintes da Compliance Zero, com foco no monitoramento de opositores e na negociação de propina para o ex-chefe do BRB, Paulo Henrique Costa. O material também foi usado no relatório enviado ao Supremo sobre a relação do ex-banqueiro com o ministro Dias Toffoli, ex-relator do caso Master, no tribunal. Portanto, informação que acaba de chegar aqui à nossa redação de que a Polícia Federal já está com dados de outros celulares de Vocaro e esse seria o motivo para o adiamento da entrega do relatório com autoridades com foro que teriam sido citadas para o ministro André Mendonça. É, gente, definitivamente o terrivelmente evangélico André Mendonça se tornou o homem mais poderoso de Brasília, gente. É aquele homem que pode mandar muita gente pra cadeia, gente. Então, segundo aqui a Polícia Federal, eles conseguiram acessar, invadir mais celulares de Daniel Vocaro e, segundo aqui o que está na imprensa, o que eles descobriram é considerado potencialmente muito, muito grave, gente, tá? Eu acho que deve ter muitas autoridades de Brasília que não devem estar conseguindo dormir, não, gente, tá? E se conseguir, é às custas de muito remédio.